Vamos lá, mais uma aula sobre identificação de processos. O que é um processo? Um processo é um comando em execução. Se o comando é executado, ele acaba utilizando recursos da máquina. E esses recursos você pode visualizar através dos processos que são associados a esse comando. Então, um comando df, por exemplo, ele inicializou, fez a verificação do espaço em disco, utilizou a leitura dentro de alguns processos, dentro de alguns subprocessos, dentro de alguns sistemas de arquivos, dentro de algumas bibliotecas, e ele finalizou, imprimindo na tela da console as informações que você solicitou. Então, um processo ele é um comando em execução. Então, o nosso desafio hoje é verificar como identificar esses processos. Como é que eu vejo os processos que estão rodando no servidor Linux, numa máquina Linux? Então, vamos lá. O primeiro comando, que é o PS, Process Status. Então, eu quero verificar os processos que estão em execução da minha máquina. Então, estão aqui, ó. O primeiro comando é o comando PS. O PS, ele é um comando que ele verifica, ele lista todos os processos ativos na máquina. Então, todos os processos que estão ativos na máquina, ele acaba demonstrando para você em algumas colunas. Então, eu estou mostrando aqui na minha estação de trabalho todos os processos que estão ativos, né? Então, poderia verificar aqui dentro do manual algumas verificações como exemplos aqui para nossa aula. Então eu posso visualizar os processos de um usuário, ps-u linuxville. Então está aqui, ó, todos os processos do usuário linuxville. Eu posso pegar o exemplo aqui do manual aqui, ó, dos processos de uma forma hierárquica. Olha aqui, ó, as conexões hierárquicas. Aqui acontece o seguinte, um comando, na hora que ele for executado, ele pode chamar outros comandos. Então, se vocês se lembrarem aqui, ó, esse comando que eu dei aqui, ó, esse comando psaxjf, foi realizado dentro da minha console. Então, se vocês forem ver aqui, ó, o GNOME Terminal, que é essa aplicação, executou o bash, que é o shell principal, e dentro desse bash foi executado um PS, que é esse cara aqui, ó. Ou seja, dessa forma hierárquica eu consigo saber que o processo filho foi executado pelo processo pai, que é o bash, que tinha um outro processo pai, que era o GNOME Terminal. Então, uma maneira bem simples de mostrar os processos e sua execução. Se a gente for procurar lá os campos, né? Vamos pegar o padrão aqui, o X, que é o padrão BSD. Se vocês forem procurar X aqui, aqui, ó, é o estilo BSD de mostrar os processos. Então, nesse estilo padrão, eu tenho aqui informações super relevantes para minha administração. Principalmente se referir aqui a memória e CPU, estado, tempo e start, ou seja, quando que ele começou, quanto tempo ele está utilizando, realmente utilizando do processador, a memória que está utilizando, a memória virtual, a memória residente, essa aqui é a memória total, que é a memória RAM mais memória de swap, essa aqui é só a memória RAM. Você pode buscar dentro aqui do manual o detalhamento de cada uma dessas opções aqui. Então, conforme você vai mudando o parâmetro no comando PS aqui, você vai poder, vamos dizer, adicionar mais informações para você. Então, aqui nos exemplos, que mais tem aqui de exemplos para nós brincar aqui, ó. A verificar aqui, ó, com algumas colunas pré-definidas aqui, ó. Eu posso pré-definir algumas colunas já na hora da listagem do processo. Então, eu vou colar aqui o comando. Deixa eu maximizar aqui a janela para ficar mais legal. Tá aqui, ó.
Então, dentro do comando executado, eu selecionei algumas colunas e pré-defini aqui, ó. Ok? Então, dessa forma, eu posso customizar e verificar meus processos. Uma coisa que é bem comum dentro da identificação dos processos é identificar quem é o usuário que está executando. Qual é o Process ID do comando? Quanto de CPU, quanto de memória está utilizando? Qual é o estado desse processo? E uma das coisas mais importantes é identificar exatamente quem é o comando, o comando que executou, que está sendo executado através daquele processo. Ok? Então, essa é uma maneira. Uma outra maneira de mostrar os processos é através do PS-Tree. Ele vai mostrar em árvore, em hierarquia. Essa hierarquia ele vai mostrar para você a concatenação dos processos, assim como no PS que a gente viu ainda há pouco. PS-Tree. Então, sempre que você estiver estudando um comando, busque o manual dele, né? Olha só os inúmeros parâmetros que tem o PS-Tree para você. O principal ganho do PS-Tree para mim é o "-p". O "-p" aqui ele vai mostrar o PID juntamente com a demonstração hierárquica do comando. Então fica bem legal para você identificar as ligações entre os processos filho e processo pai. Ok? Um outro comando também que é legal é o lsof. O lsof, ele lista os arquivos abertos, ou seja, todos os processos dentro do Linux, nos Unix em geral, é tudo arquivo. Então essas conexões, esses processos executados, comandos, são linkados com arquivos. Então, se você digitar lsof e der um Enter, você vai ver uma listagem gigantesca de processos que estão sendo executados e os arquivos que estão associados a eles. Então, pode ver aqui, ó, nessa coluna aqui onde diz aqui o número do processo, você vai ver que esse número desse processo, ele está linkado a um arquivo. Então, por isso que é ls open files, ou seja, ele lista todos os arquivos abertos no sistema operacional. Então, você consegue identificar e associar processo aos arquivos em questão. Então, se um processo está aberto, ele possivelmente está associado a um arquivo. Se vocês olharem aqui, ó, nesse último comando, vamos pegar o lsof, foi o último comando que eu dei. Olha só, para mim executar o comando lsof, eu fiz essas leituras desse diretório, da raiz, o comando binário lsof, e aí ele buscou bibliotecas, ele buscou acessos de terminal, e assim ele foi mostrando o conteúdo dos arquivos abertos, mas ele também, como processo em execução, utilizou-se de vários arquivos. Então, essa é mais uma maneira de identificar os processos que estão ativos dentro do teu ambiente. E aí você pode usar filtros para filtrar essa saída desse comando, tá? Recomendo que vocês olhem o manual do PS-Tree e vejam e façam teste. Deixa eu ver se aqui no manual dele tem exemplos. Tá aqui, ó. Alguns exemplos para vocês. Listar todas as conexões de internet, todos que estão em IPv4. Vamos ver se tem aqui na minha máquina. Não tem. Meu usuário não tem. Vamos listar esse de internet aqui, ó. Esse apareceu um monte já. Um monte de conexãozinha do usuário Linux Villing. Ok? Então tem várias maneiras de vocês identificarem e associarem os processos que estão dentro da máquina. Uma outra forma também fácil de identificar, eu acho que talvez a mais conhecida, né? Não sei se você já utilizou, mas é o comando top.
O comando top, ele mostra os processos a ciclos de 3 segundos por padrão, né, dependendo da sua implementação, e ele fica eternamente mostrando e monitorando os processos. No nosso caso aqui, ele vem ordenado por CPU. No caso, ele está mostrando aqui o maior processo, o que está consumindo mais CPU. Então, dessa forma, tu consegue rapidamente identificar. Nas colunas que ele está mostrando para vocês aqui, o ID, o usuário, a prioridade do processo, o número NICE, que é utilizado para calcular a prioridade, a memória virtual, a memória residente, o tamanho da memória residente, a memória que é compartilhada desse programa, essa memória que esse tanto de memória é compartilhado. Então tem uma memória total e a memória que é compartilhada, que é desse programa aqui. O estado do processo, a CPU, porcentagem de utilização do processo, a CPU do computador, a porcentagem de memória utilizada, o tempo de utilização. Aí tem que ver algumas questões sobre cumulação de tempo, porque ele fica acumulando o tempo de execução do processo. Então é uma questão de ter uma opção, eu não me lembro se acho que é S maiúsculo, tem ali, ó, cumulative on. Ele fica acumulando o tempo dos processos para saber quanto tem. Não necessariamente a utilização do processo por recursos é contabilizada. Então tem um que ali que você tem que estudar. Acho que não é o foco a gente entrar nessa discussão, mas é o tempo de execução do processo de utilização do processador. Vamos dar um man no top só para tirar essa dúvida? Então se acostume, sempre que você estiver estudando um comando, execute ele, comece a navegar dentro dos comandos e vá para o help para saber sobre o comando. Então o que a gente quer saber é o time. Onde é que está aqui? Time mais. Total de tempo de CPU usado pela tarefa, desde quando ela é inicializada. O time mais é a mesma coisa, só que reflete a maior granularidade das tarefas por segundo, ou seja, ele começa a captar isso mais rapidamente, com mais granularidade, ele fica mais, um ajuste mais fino. Então o time mais aqui ele é mais preciso, ok? Outro comando que eu utilizo bastante aqui é o htop. Olha só que bonito. O htop não vem por padrão em algumas distribuições, então você talvez tenha que instalar, baixar da internet ou mudar o repositório, tá? Mas o htop é um software bem legal que mostra algumas funcionalidades a mais, como essa barra de processo, essa barra de status, né? E o poder da customização. Se você ver aqui no F2, você pode customizar essas barras, essas informações. Então é bem legal porque ele possui essas características. Você pode também ver em árvore, acho que o F5 aqui, ó, você pode ver os processos aqui também hierarquicamente, ok? Outro possível competidor aí é o atop, mas também ele não tem por padrão. Então, geralmente, algumas distribuições não utilizam ele por padrão. Então, eu recomendo que você procure na internet, ou deixa eu ver se eu vou anotar aqui o link para o atop e para o htop. Htop e atop eu vou deixar na descrição lá do curso, lá no EAD, para vocês baixarem. Ou procure na internet, é bem simples de procurar, htop e atop. Vamos lá. Que mais? Ok, pessoal, por enquanto é só. Se vocês tiverem dúvidas aí, vamos discutir, postem aí nas nossas redes sociais aí, no fórum do curso, se vocês tiverem interesse lá no EAD. E nos vemos na próxima aula. Um abraço para vocês, sucesso!